Obrigado, irmã Andréia. Vamos lá. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando. Daí vem aquela relação dos nomes, né? Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco. Intercessores, estejam em oração, tá bom? Senhor, fale conosco nesta manhã. Tire agora, Senhor, todo impedimento, todo obstáculo, tudo que queira roubar a nossa atenção de sermos ministrados. E eu te peço, Senhor, nos abençoe, que essa palavra possa tocar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Fala para o seu irmão do lado. Deus vai falar com você nessa manhã. Amém. Falamos já, queridos. Falamos de todos esses heróis. Esse é o último nome. A mensagem de hoje eu dividi ela em dois cultos. Então, agora na parte da manhã, eu vou falar de Samuel, porque o versículo 32 fala, e de Samuel, que é o último nome citado, e dos profetas. Eu não iria falar dos profetas, mas eu senti de preparar uma palavra para falar dos profetas, mas isso eu vou pregar à noite. Agora de manhã, nós vamos falar de Samuel. Samuel, esse personagem que não é muito pregado, a mãe dele se fala mais do que dele, porque nós temos a história da mãe de Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 1, fala de uma mulher. Sabe o nome dela? Como ela se chama? Ana. Ótimo. Então a Bíblia fala de Ana, que era a mãe de Samuel, que era uma mulher estéril, que era casada com um homem chamado Eucana. Esse Eucana vivia naquela sociedade onde a poligamia era aceitável. Existe até um discurso, né? Quando que a poligamia deixou de ser aceitável? Existe até um discurso, um debate sobre isso. Mas não é o nosso tema de hoje. Poligamia significa que ele poderia ter mais de uma esposa. E era exatamente o que acontecia com a mãe de Samuel. Ela era casada com esse homem chamado Eucana, e esse Eucana tinha uma outra esposa além dela. Era aceitável naquela sociedade. E essa mulher se chamava Penina. E a história vai dizer, queridos, que ela, a nossa irmã Ana, não podia gerar filhos. E ela vivia muito angustiada por isso. Hoje em dia existem casais que decidem, nós não queremos ter filhos. E eles decidem, não é que não pode ter, às vezes decidem não ter. Existem outros casais que decidem, nós vamos adotar. E adotam uma criança e fazem como se fosse o seu filho gerado. Até aí tudo bem. Mas nessa época, ter filhos era muito mais do que você gerar uma criança. Ter filhos era um sinal de bênção de Deus sobre a vida do casal. Por isso que até hoje em dia se fala isso, né? Quando alguém fala, tô esperando um filho. Filho é bênção. Não é assim que nós falamos? Pastor, mas eu já tenho meia dúzia é bênção então, mas... Eu trabalhei com um rapaz, e rapaz na época eu acho que ele tinha uns 30 e poucos anos, e ele tinha 6 filhos, irmãos, 6 filhos, uma bênção, né?
Ele chegou para mim um dia e falou assim: rapaz, minha esposa está grávida. Falei: meu amigo, você tem 6 filhas, tua esposa está grávida. Ele falou: é. Falei: que bênção. Ele falou: pastor, mas é gêmeos. Falei: rapaz, que bênção, que maravilha. Bênção. Ele trabalhava com a gente, à noite ele vendia espetinho. Falei: é isso aí, vai ter que vender muito espetinho. Vai ter que vender muito espetinho. Mas filho é bênção. Quem concorda, diga amém. Amém. Quando nós falamos que filho é bênção, nós falamos o quê? É uma bênção, um presente de Deus. Mas na época de Ana, de Samuel, era diferente. Filho é bênção significa que filho é um sinal da bênção de Deus sobre o casal. Logo, não ter filhos significa o contrário. Se filho é bênção, não ter filhos era uma maldição. Então, na época aqui de Ana, de Samuel, essa época que Samuel nasce, não ter filho era sinal: ih, Deus está castigando, não pode ter filho. É castigo isso daqui. Não pode ter filho, ou tem só um filho, pouquinho filho, é um castigo, não é possível. Porque se realmente estivesse na presença de Deus, teriam filhos, e muitos filhos. Por isso que é normal você ir lá no shopping Higienópolis e ver aquelas famílias de judeus ali no shopping, circulando pelo shopping. Geralmente eles estão com uns 4, 5 filhos, não é assim? Vila Lobos, já foi lá no Vila Lobos andar de bicicleta? Já vi lá casais assim de judeus com um monte de filho, aquelas bicicletinhas família, sabe? Um monte de filho. Por quê? Porque para eles o filho, quanto mais filho, é bênção. Então Ana carregava o fato de ser estéril, queria ter filho, não podia, então ela tinha esse fato na vida dela. 2, ela tinha o fato de ser considerada uma mulher amaldiçoada por Deus, por não ter filhos. E 3º lugar, a mulher que Eucana tinha escolhido para ser sua segunda esposa, essa tal de Penina, ela tinha vários filhos com Eucana. Só que ela era uma mulher que provocava. Ela era uma mulher que instigava a ira em Ana. Ela era uma mulher, queridos, rixosa. Era uma mulher encrenqueira. Conhece gente assim, irmãos? Ou você é assim, irmã? Em nome de Jesus, eu vou orar pela tua vida. Mas tem mulher que é uma praga, irmãos. Tem homem também. Tem, Fábio? Viu que você desabafou aí? Aquela mulher era um problema na vida de Ana. A Bíblia, quando fala dela, capítulo 1 de 1 Samuel, fala assim, que ela era competidora de Ana. Ela competia. Ana não estava competindo, mas ela queria competir com Ana. Porque Eucana gostava mais de Ana. O pai de Samuel gostava de Ana, amava Ana, fazia de tudo por ela. Não que ele não gostasse da outra, mas Ana, ele cuidava diferente. E aquela Penina zombava de Ana, provocava Ana. Queridos, é interessante que às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, que elas funcionam igual Penina. Porque Penina instigava, provocava, e aquilo não fez Ana se afastar de Deus. Aquilo não fez Ana ficar revoltada com Deus. Aquilo fez Ana se apegar com Deus. Posso dizer amém, queridos? Quando Deus coloca uma Penina no nosso caminho, quando Deus coloca alguém ali que parece uma Penina provocando, instigando, fazendo você ficar revoltado às vezes, não é para você se revoltar contra Deus, é para você orar, para você buscar a estratégia de Deus, é para você se colocar na presença do Senhor, porque através dessa Penina, Deus vai te honrar, vai te abençoar e vai fazer uma obra grande na tua vida, em nome de Jesus, aleluia! Aleluia! Então Penina, para pensar comigo, olha aqui, Penina, no fundo, ela ajudou Ana. Se ela não tivesse enchido a paciência de Ana, Ana talvez não teria se posicionado para orar. Talvez você só vai mudar de vida
Que tem alguém que te provoca e está te obrigando a mudar de vida. Vou ter que mudar de casa. Vou ter que mudar de casa, vou ter que mudar de emprego. Talvez essa pessoa, ela está sendo como um trampolim para te jogar para cima. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Talvez alguém negou te ajudar. Talvez alguém falou, não vou te emprestar, não vou te ajudar. E te obrigou a ter que ir atrás. E você tem o seu hoje. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Às vezes é uma porta que fecha. Você fica lá revoltado, mas só fechou. Aquela teve que fechar para Deus abrir uma maior na tua vida. Aleluia. Quem está entendendo a dinâmica aqui? Diga amém, querido. Amém. Então Penina era uma praga na vida de Ana, mas Ana se posicionou. E Ana foi para um santuário lá na cidade de Siló, que tinha um templo, um santuário, não era um templo, uma construção, mas era uma tenda. E ela foi lá orar. E foi nesse dia que ela foi lá, que ela foi revoltada. Você já veio para a igreja revoltado? Quem já veio para a igreja revoltado? Amém. Você fala, não, hoje eu vou falar com Deus. E você vem, você dobra o jeito e fala assim, Deus, hoje peraí Deus, peraí. Senta aqui que eu quero te contar o que está acontecendo. Você tem que fazer isso às vezes. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não é se revoltar contra Deus, não seja insano. É se revoltar contra a situação. Vou repetir, não é se revoltar contra Deus, é se revoltar contra a situação. Chega. Basta. Daí você vai e ora. E ela orou. Dobrou os joelhos e começou a orar, começou a chorar. E foi orando, daqui a pouco ela já não tinha nem mais palavra para orar. É bom quando você pede as palavras na hora da oração, porque o Espírito Santo intercede por você. Ela já não tinha nem mais palavra, ela estava ali, sei lá o que ela falava. Chorava apenas aos pés de Deus. Deus, eu estou aqui, Deus. Às vezes nós não queremos que a pessoa fale com a gente. Às vezes nós queremos falar com a pessoa, nós queremos chorar para alguém, não é assim? Às vezes você quer simplesmente chorar, falar. Eu lembro quando eu estava passando por um processo de ansiedade, tive crises de ansiedade terríveis. Conheci o inferno, queridos. Eu conheci o inferno. Ansiedade, depressão, esse negócio é o inferno. E eu lembro que eu tive momentos que eu queria simplesmente chorar. E eu lembro de situações, dias, que eu cheguei a chorar 3 horas seguidas. Chorar a noite inteira. E não dormir. E às vezes eu queria simplesmente ter alguém para chorar para ela. Não é nem falar. Não é nem ouvir nada. Não precisa me dar conselho. Eu quero só pôr para fora. Já aconteceu isso com você? Ela pôs para fora. E o Eli, que era o sacerdote daquela época, Eli olhou o estado de Ana. Ele era o responsável pelo santuário. E ele foi chegando perto dela. Ele foi vendo que ela estava ali só mexendo os lábios. Ele foi olhando, até que ele chegou para Ana e falou assim: Ana, o que está acontecendo com você? Ela olhou para ele: o que foi? O que aconteceu com você? Você está bêbada? Você está embriagada? Ela falou: não, estou com amargura de alma. Ele percebeu a besteira que falou, irmãos. E ele olhou para ela e falou assim: olha, eu nem sei o que você está pedindo para Deus, mas que o Deus de Israel conceda a petição que você acabou de pedir para Ele. E aquela palavra entrou no coração dela. Aquela palavra entrou no coração dela e acendeu uma chama, dizendo: Deus tem resposta para você. Hoje você não entrou por esta porta em vão, não. Hoje o Espírito Santo está usando também a minha vida para dizer aí no teu coração: ainda tem jeito, ainda tem resposta, ainda tem solução para o seu problema. Pastor, o que Deus vai fazer? Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer algo por você nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Você consegue dar um glória a Deus? Diga para quem está ao seu lado: Deus vai fazer algo para você nessa manhã. Deus vai fazer algo para você. Ela levantou, enxugou a lágrima, arrumou a roupa, se ajeitou, foi para casa.
Fazia tempo que nem comia, nem bebia, não tomava banho, não se arrumava. Se arrumou, ficou bonita. Comeu. O marido olhou para ela e falou assim: mas o que aconteceu, mano? O que você está? Você está com outro espírito. Você está com um semblante diferente. Você vai sair daqui hoje com um semblante diferente. Amanhã, segunda-feira, quando você chegar para trabalhar, alguém vai olhar para você e falar: você está mais bonito, está mais bonita. É porque Deus falou no meu coração, Deus falou no teu coração nessa manhã. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Aleluia, adore ao Senhor bem forte com as palmas. Aleluia. Ela falou: Eucana, Deus me visitou hoje. Comeram, beberam. Diz a Bíblia que ela levantou de madrugada, acordou o marido no mesmo dia, e ela já nem orou mais. A Bíblia diz lá em 1 Samuel que eles levantaram de madrugada e eles adoraram perante o Senhor. Vamos louvar. Mas louvar por quê? Vamos louvar, vamos agradecer a Deus. Mas nada aconteceu, você que pensa. Deus já começou a fazer. E eu já estou agradecendo a Deus. Esse projeto da África aí, eu já estou agradecendo a Deus. Que já deu certo. Quem crê, diga amém. Já estou agradecendo. Essa cozinha aqui, antes de ficar pronta, eu passei o dia aqui na sexta-feira. Como é bom estar aqui, irmãos. Eu já estava agradecendo a Deus. Não tinha nem comprado, já estava agradecendo a Deus. Pelos olhos da fé. Agradeça a Deus nesta manhã pelos olhos da fé. Vamos subir um amém, queridos? Então Ana já começou a agradecer. Diz a Bíblia que ela teve relações com seu marido. Depois dos 9 meses da vida, ela teve o filho. Mas antes dela ter o filho, ela tinha feito um voto com o Senhor. Se o Senhor me der um filho, Senhor, eu vou levar ele para o santuário. Ele vai viver lá no santuário. Ele vai trabalhar no santuário. Ele vai ser dedicado ao Senhor. E quando Samuel nasce, o nome Samuel significa: o tenho pedido ao Senhor. Do jeito que eu pedi, Deus me deu. É isso, Samuel. Quem entendeu, diga amém. Amém. Olha que nome bonito. Diz a Bíblia que ela teve o filho. E depois que cumpre-se os meses que ela deu de mamar para a criança, que a criança ficou um pouquinho maior, ela levou no santuário e deixou ele no santuário dedicado ao templo. Aqui começa a história de Samuel. Tenho poucos minutos agora para correr. A história de Samuel começa aqui. Ele cresce na casa dele. Com a mãe dele olhando para ele e falando assim: filho, você é uma bênção. Filho, você é um milagre de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Olha a importância de você chegar para os teus filhos. Talvez eles já são maiores, né? Talvez já são adolescentes, como os meus filhos são. E você falar para eles: filho, você é uma bênção. Gabriel está esperando um filho. Filho ou filha, né? É você desde agora, Gabriel, falar. Colocar a mão no ventre da sua esposa e falar: filho ou filha, você já é uma bênção. Quem está entendendo, diga amém. Eu chegar para os meus filhos, que tem 19, o Rafa e a Mari tem 15, eu falar: vocês são bênção. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu falo isso para os meus filhos. Então Ana olhava para Samuel e dizia: filho, você é uma bênção. Filho, você não é comum, você é um milagre de Deus. Filho, você só está aqui porque Deus fez um milagre. Talvez o diabo encheu a tua cabeça dizendo que você é um fracassado. Talvez o diabo encheu a tua cabeça dizendo que você é um derrotado, uma derrotada. Talvez você está cercado de pessoas que olham para você e te julgam pelo valor que você tem no banco. Porque você tem ou não tem formação. Porque você tem ou não tem uma casa própria. Talvez as pessoas olhem para você e te julgam por conta disso. Mas Deus nesta manhã está libertando pessoas aqui.
E Deus nessa manhã está usando a minha vida para dizer que você é uma bênção, que você é um milagre de Deus, que você é uma pessoa maravilhosa, e que através da tua vida Deus fará uma grande obra ainda no meio dos teus, em nome de Jesus. Você é uma bênção na presença do Senhor. Glória a Deus. Você é uma bênção, e onde você pôr as tuas mãos será abençoado. Então Samuel cresce, está maiorzinho, vai para o templo. E Samuel é de uma época, agora eu estou pregando. Samuel é de uma época, Juízes, lembra do período de Juízes? Inconstância, o povo servia, não servia a Deus, o povo estava na presença do Senhor, daqui a pouco o povo virava e voltava para o mundo. Ele é dessa época. E quando ele é levado para o santuário, existia um sacerdote no santuário de Siló, um homem chamado Eli. E Eli era um sacerdote que não é que ele era ruim, não é que ele era ruim. Eli foi um sacerdote que ele falhou por ser negligente. Eli tinha 2 filhos, diz a Bíblia, 2 filhos homens, chamado Ofni e o outro chamava Finéias. Ofni e Finéias. E esses 2 filhos de Eli estavam desviados. Esses 2 filhos de Eli estavam fazendo tudo atrapalhado, não serviam a Deus igual a Eli. E Eli foi falho por quê? Porque ele é aquele pai que passa a mão na cabeça do filho. Você conhece pai que é assim? Que o filho erra e ele passa a mão na cabeça do filho? Que o filho faz algo errado e o pai, ao invés de corrigir, ele acaba que faz de conta que não viu? Eli era desses. Então Eli estava se desviando. Os filhos de Eli estavam desviados. E Samuel cresceu na casa lá onde ele morava. E Samuel cresceu vendo Eli tendo uma postura, vendo Ofni e Finéias tendo uma postura fora da vontade de Deus, e ele sendo criança, ele não foi influenciado, porque ele poderia ser um igualzinho. Ele poderia ser igual a Eli, ele poderia ser igual a Ofni, ele poderia ser igual a Finéias, mas esse menino Samuel, apesar de ser criança, ele tinha um caráter de Deus. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Apesar de ser criança, ele era um menino que buscava a presença de Deus do jeito dele, e Deus viu o coração de Samuel, e Deus se agradava do coração de Samuel. Aleluia. Nós estamos numa sociedade assim. Nós estamos numa sociedade onde o pecado é normal, onde fazer errado é normal, onde ser desonesto é normal, onde você fazer as coisas certinho não é normal. Ser desonesto é o correto, você trapacear as pessoas é o correto, você dar um jeitinho é o certo hoje. Só que nós somos diferentes, nós não somos como Eli, nós não somos como Ofni e Finéias, nós somos servos de Deus, e o mesmo Deus que tocou em Samuel e fez dele um menino com um caráter diferente, ele vai fazer um caráter diferente em mim e em você nessa manhã também, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluia. Glória a Deus. Então ele cresce diferente, cabeça diferente, mentalidade diferente, até que Deus começou a falar com ele. Aleluia. Daí eu quero já correr para o final. Por que Samuel foi herói da fé, pastor? Porque Samuel tinha uma característica necessária para todos nós. Samuel tinha um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Diga comigo: Deus, nesta manhã, faça meu ouvido sensível à tua voz. Deus treinou o ouvido de Samuel. Por que ele foi herói da fé, pastor? Por causa do seu ouvido. Ele ainda era menino. Escuta essa. Ele ainda era menino. Estava deitado no quarto. De repente ele ouve: Samuel.
ouviu uma voz: Samuel. Ele acordou. Foi lá no quarto de Eli. Eli, madrugada. Ele falou: fala, Samuel, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, o Senhor me chamou. Eu escutei uma voz falando: Samuel. Foi o Senhor? Eu: não, Eli. Não, Samuel, vai deitar. Foi nada, não, você está ouvindo coisas. E Samuel voltou para o seu quarto, deitou. Ele deitou. E daqui a pouco ele ouve de novo. Segunda vez: Samuel. Ele acordou e falou: não, agora foi, agora me chamou. Correu no quarto de Eli, bateu na porta: Eli, o senhor me chamou? Falei: Samuel, você está louco? Vai dormir. Eu já te falei que eu não te chamei, volta a dormir. Diz a Bíblia que ele volta para o seu quarto com a cabeça ali meio confusa. Eu ouvi Deus me chamar, eu ouvi alguém me chamar. Eu ouvi uma voz me chamando. Voltou a deitar, dormiu. E ouviu pela terceira vez: Samuel. Agora foi. Levantou, foi na porta de Eli, bateu na porta de Eli. Eli, o senhor me chamou? Ele entendeu. Ele entendeu. Era Deus chamando Samuel. E ele falou assim: Samuel, vou te falar uma coisa, não fui eu, mas quando essa voz te chamar, responda: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve, porque é Deus te chamando. Diz a Bíblia que ele então volta a dormir. E diz a Bíblia que quando ele dorme, ele ouviu pela quarta vez a voz chamando: Samuel. E ele falou: Senhor, eu estou aqui, pode falar que o teu servo ouve. E diz a Bíblia que Deus falou com ele. Deixa eu te falar uma coisa: sabe o que é sensibilidade? Deus vai te dar sensibilidade espiritual. Não se assuste se você ouvir alguém falar o seu nome. Não se assuste se você estiver dormindo e alguém falar Felipe. Não se assuste se você estiver dormindo e alguém falar Eduardo, levanta. É Deus te chamando para falar profundamente no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão do lado: Deus vai falar com você. Aleluias. Posso ouvir um amém, queridos? Foi a primeira experiência. Era Deus treinando o ouvido dele. Até que teve um dia, diz a Bíblia que ele então foi chamado por Deus para levantar um rei em Israel. Era uma época de altos e baixos. E era o Samuel que tomava conta. O Samuel era juiz. Samuel, na verdade, ele juntou 3 funções. Ele era multifunções. Ele era sacerdote, ele era juiz e ele era profeta. É tipo o pastor Luciano: toca, prega, canta, né? E dá aula, faz muitas coisas. Ele fazia as 3 coisas. Só que o povo já não queria mais. O povo queria um rei. O povo queria um rei. E diz a Bíblia, queridos, que o povo queria que esse Samuel levantasse alguém para ser rei. E o povo queria que Saul fosse rei. E Deus falou com Samuel. Samuel já tinha o seu ouvido treinado para ouvir Deus. Deus falou para ele: pode ungir. Não é o que o povo está querendo? Eles não estão rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim. Eles querem um rei? Dá Saul para eles, não tem problema. Ele ouviu Deus falar com ele. Quem entendeu, diga amém. Amém. Foi lá e ungiu. Os anos passaram e Saul saiu da vontade de Deus também. É uma outra história. E Deus falou com Samuel de novo: você vai lá na casa de Jessé, em Belém, e você vai ungir um dos filhos de Jessé para ser rei no lugar de Saul. Olha o ouvido que ele teve que ter. E quando ele chegou na casa de Jessé, eu estou correndo aqui, pulando vários capítulos de 1 Samuel, mas quando ele chegou na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele, todos estavam reunidos, menos Davi.
Davi estava fazendo o quê, Gabriel? Cuidando de ovelhas. E os irmãos estavam tudo lá. Eliabe, Abinadab, Sama, que eram os 3 mais velhos, já eram recrutas, já eram soldados do exército. Quando Samuel chegou na casa de Jessé e falou: olha, minha visita é de paz, Deus mandou eu vir aqui ungir um dos seus filhos como rei, não entendeu nada. Como assim? Mas Deus mandou eu vir aqui, eu ouvi Deus falar comigo, eu ouço Deus. Aleluia. Cadê seus filhos? Deus mandou ungir um deles. E diz a Bíblia que ele trouxe Abinadab, o mais velho. E quando Samuel olhou para o Abinadab, Samuel falou assim: esse daí tem jeito de rei, tem porte de rei, ele é bonito, ele é forte, ele é grande, esse daí é o rei. Quando ele foi para ungir, Deus falou com ele: não é esse. Porque às vezes Deus fala não. Diga para o seu irmão do lado: às vezes Deus fala não. Eita. E quando Deus fala não, amém. O não de Deus tem que ser dito amém do nosso lado. Quem entendeu, diga amém. Ele falou: não é esse. Traga o outro, trouxe o Eliabe. Esse daí também, é esse daí. Ele falou: não é esse. Daí trouxe o outro, Sama, é esse daí, não é como o outro, mas tem jeito. Não é esse. E diz a Bíblia que ele passou todos os filhos, todos passaram. Só faltava o Davi. E Deus falava com ele: não é esse, não é esse, não é esse. Quando a pessoa tem sensibilidade, irmãos, ela não tem pressa. Ela não quer ungir o primeiro, ela espera Deus trazer o ideal para ela, o melhor para ela. Diga para o seu irmão do lado: espere o tempo de Deus na sua vida. Não sai atropelando, irmão, não sai atropelando. Diz a Bíblia que quando veio Davi, buscaram Davi lá no campo, o Samuel falou: ninguém vai sentar na mesa para comer se esse menino não estiver aqui. Quando trouxeram ele, queridos, não tinha aparência, não tinha formosura para ser um rei, aparência, porte de rei. Ele era menino, tinha 17 anos. Deus falou: é esse o meu escolhido. Ele não olhou para a aparência, ele foi pela voz de Deus. Você quer ser um escolhido pelo Senhor, uma escolhida? Não vai pela aparência, vai pela voz de Deus. E se Deus falar, pode ir na fé, porque já deu certo, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Não é pela aparência. Aparência engana. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Aparência engana. Talvez aparentemente parece que ali é melhor, vai na direção de Deus. Quando ele foi para ungir, Deus falou assim: esse daí, pode ungir. E ele foi e ungiu, e foi Davi. Por que Samuel, pastor, foi um herói da fé? Ouvido. Ele ouvia a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você quer fracassar na vida? Fracassar? Ouça um homem. Ouça o conselho de um e do outro. Seja guiado pelos conselhos dos ímpios. Você vai fracassar na fé. Você vai fracassar na vida. Seja guiado pela aparência. Esse emprego aqui é melhor para mim, eu sou mais esperto, vou ganhar mais. Mas é de Deus para a tua vida? É de Deus para a tua vida? Ah, mas fulano falou, ciclano falou. Vai pela direção de Deus. Não é por aquilo que um outro está te falando. É direção de Deus para a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Você quer fracassar? Ah, vou pela minha intuição. Que intuição? Ah não, mas eu tenho um negócio. Que negócio? Ah, eu sei lá, pastor, eu acho que é meu signo que falou comigo. Estou aqui ilustrando, né? É voz de Deus. O que Deus falou com você? Eu vou encerrar em 2 minutos. Já fechei a Bíblia. O que Deus falou com você? O que Deus já falou no teu coração? Pastor, Deus falou para mim que é isso aqui, ó. Deus mudou de opinião? Não. Deus não muda de opinião. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E espera Ele fazer na tua vida. Aleluia. Já deu certo.
Pastor, mas está dando tudo errado. Mas Deus falou que no final vai dar certo. Então já deu certo. Estava demorando muito, então eu resolvi dar um jeito. Não faça isso. Espere a direção de Deus para a tua vida. Não queira discutir com Deus, mas Deus, esse daqui é melhor, esse aqui é mais alto, ele é mais bonito. Vai na direção de Deus. Samuel foi um homem que Deus honrou a vida dele. Por quê? Porque ele foi guiado não pela aparência, ele foi guiado pela direção de Deus. Esse é o herói da fé. Um homem que foi guiado pela voz do Senhor. Desde pequeno Deus falava com ele, e ele começou a aprender a identificar a voz de Deus. Pastor, como eu sei que é a voz de Deus falando comigo? Como que é essa voz? As pessoas me perguntam isso, como que é essa voz? Porque a gente tem uma voz que fala aqui na nossa cabeça, né? Como que é essa voz de Deus? Primeiro, Deus nunca vai te falar algo que está em desacordo com a palavra dele. É o diabo. Se está em desacordo com a palavra, descarte, isso não é de Deus. Como eu sei, pastor, que é a voz de Deus? A voz de Deus, ela encoraja. A voz de Deus, ela te anima. A voz de Deus, ela te impulsiona. A voz de Deus também te corrige. A voz de Deus, ela é ministrada pelo próprio Deus no nosso coração. E quando ministra, testifica no nosso coração. Não tem dúvida. Pastor, eu estou em dúvida. Então ora de novo, porque talvez não é de Deus. Porque quando é de Deus, Ele fala, o nosso coração arde, pega fogo. E nós fazemos, porque nós temos a convicção que é o próprio Deus direcionando a nossa vida. Pastor, eu preciso de uma direção. Deus vai te direcionar nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus. Tem um ditado que diz, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz do povo dizia crucifique para Jesus. A voz do povo dizia eu quero Saul para ser rei. A voz de Deus, irmãos, é aquela voz que quando fala na nossa alma, ainda que seja contrário a tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que as pessoas estão dizendo, se Deus falou comigo, eu guardo no meu coração, porque eu sei que Ele vai cumprir na minha vida. Eu quero orar por você nessa manhã, mas eu quero orar em especial por você que precisa de uma direção de Deus essa manhã. Pastor, eu quero aprender a ouvir a voz de Deus. Que bom que você veio aqui hoje. Deus vai te ensinar nessa manhã. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pastor, eu quero ter o discernimento. Que bom que você está aqui hoje.